João sentia a água quente escorrer pelo corpo, lavando o suor do treino intenso. O ginásio em Lisboa estava quase vazio naquela noite chuvosa de outono, e ele apreciava o silêncio, um raro momento de paz em meio à sua vida caótica. De repente, a cortina do chuveiro se abriu com um rangido, e um homem alto, de barba aparada, entrou sem hesitar, fixando os olhos nele com uma intensidade que fez o coração de João disparar. Desculpa, amigo, mas o outro chuveiro está quebrado, disse o estranho, com um sorriso casual, como se aquilo fosse normal. João congelou, o corpo no exposto, mas o que o chocou mais não foi a invasão, e sim o reconhecimento imediato. Era Miguel, o instrutor de fitness que ele admirava secretamente há meses. A partir daquele instante, uma faísca invisível acendeu, e João soube que sua vida cuidadosamente controlada estava prestes a desmoronar. Nos dias seguintes, João não conseguia tirar Miguel da cabeça. Aos 25 anos, ele era um jovem engenheiro recém-formado, vivendo em um apartamento modesto no bairro Alto. Sua família, conservadora e católica devota de uma pequena vila no Alentejo, esperava que ele se casasse em breve com uma boa moça e continuasse a linhagem. Mas João carregava um segredo que o consumia, sua atração por homens, algo que ele reprimia desde a adolescência, temendo o julgamento e o ostracismo. Miguel, por outro lado, era o oposto. Aos 28 anos, ele era abertamente gay, um treinador popular no ginásio, com uma vida social agitada em Lisboa. Filho de pais liberais da capital, ele nunca escondeu sua orientação, enfrentando preconceitos com uma confiança inabalável. Após o incidente no chuveiro, Miguel procurou João no dia seguinte, convidando-o para um café após o treino. Não foi intencional, mas admito que gostei do que vi, disse ele com um piscar de olhos, deixando João corado e confuso. Eles começaram a se encontrar casualmente. Conversas sobre exercícios evoluíram para discussões profundas sobre vida e identidade. João se abria aos poucos, compartilhando medos que nunca havia verbalizado. Minha mãe reza todas as noites para que eu encontre uma esposa. Se soubesse a verdade, isso a mataria, confessou ele uma noite, em um bar escondido nas ruas estreitas de Alfama. Miguel escutava, tocando sua mão de leve, oferecendo apoio sem pressão. Mas o conflito interno de João crescia. Cada encontro com Miguel era uma mistura de euforia e culpa. Ele se via traindo as expectativas familiares, questionando sua moralidade. Sou um hipócrita, pensava ele, enquanto mentia para os amigos sobre seus planos noturnos. A sociedade portuguesa, embora progressista em leis como o casamento gay desde 2010, ainda carregava resquícios de machismo e homofobia em círculos mais tradicionais. João via isso nos olhares desconfiados no trabalho, nas piadas casuais dos colegas. Uma noite, após um jantar romântico em um restaurante à beira do Tejo, Miguel beijou João pela primeira vez. Foi um beijo tímido, mas carregado de emoção, sob as luzes da ponte 25 de Abril. João se entregou, sentindo uma liberdade que nunca imaginara. No entanto, no caminho de volta, uma ligação de sua irmã o trouxe de volta à realidade. Mamãe está planejando uma festa para te apresentar a filha da vizinha. Você vem no fim de semana? Perguntou ela inocentemente. João desligou, o peito apertado, sabendo que uma escolha se aproximava. Os encontros se intensificaram. Miguel convidava João para festas com amigos da comunidade LGBT, onde ele via casais felizes, livres de máscaras. Mas João hesitava, temendo ser visto por conhecidos. Por que você se esconde tanto? Lisboa não é mais como antigamente, questionava Miguel. João respondia com raiva contida, para você é fácil. Sua família aceita. A minha me renegaria. A tensão crescia, com discussões sobre autenticidade versus segurança. Em uma tarde chuvosa, João recebeu uma promoção no trabalho, mas o chefe, um homem conservador, fez um comentário homofóbico casual durante a reunião. Esses tipos modernos estão estragando a sociedade, disse ele, rindo. João engoliu em seco, fingindo concordar, mas por dentro se sentia traído por si mesmo. Naquela noite, ele desabafou com Miguel, que o incentivou a se assumir. Viver na mentira é pior que qualquer rejeição, disse Miguel, abraçando-o. Porém, o primeiro grande confronto veio quando um amigo de infância de João, Pedro, os viu juntos em um café. Pedro, um católico fervoroso, confrontou João dias depois. O que você está fazendo com aquele cara? Isso não é certo, João. Pense na sua família. João negou tudo, mas a semente da dúvida foi plantada. Ele começou a se distanciar de Miguel, cancelando planos, alegando trabalho. Miguel, magoado, insistia, você vai me perder se continuar assim. A pressão familiar aumentava. Seus pais o visitaram em Lisboa, insistindo em discutir seu futuro. Você precisa de uma família, filho. Não queremos que fique sozinho, disse a mãe, com olhos preocupados. João assentia, mas seu coração batia por Miguel.
Ele se via em uma encruzilhada moral, trair a si mesmo ou trair os que o amavam. Cada decisão parecia um erro, e o peso da culpa o consumia. Ao final dessa fase inicial, João decidiu dar uma chance real ao relacionamento. Ele convidou Miguel para um fim de semana em Sintra, longe da cidade. Lá, em meio às florestas e castelos, eles se conectaram profundamente, compartilhando histórias de infância. Mas no retorno, uma mensagem de Pedro esperava: eu sei a verdade. Se não parar, conto para todos. O pânico se instalou, e João soube que o verdadeiro teste começava agora. João encarou a tela do telefone, as palavras de Pedro ecoando em sua mente como uma ameaça velada. Ele havia subestimado o quanto sua vida secreta poderia ser exposta em uma cidade como Lisboa, onde rumores viajavam mais rápido que o metrô. Miguel, percebendo sua angústia, tentou acalmá-lo: enfrente isso. Se ele for um amigo de verdade, vai entender. Mas João optou pelo silêncio, bloqueando Pedro temporariamente. Ele mergulhou no trabalho, usando-o como escudo contra as emoções turbulentas. No entanto, Miguel não desistia. Ele planejava surpresas, como piqueniques no Parque Eduardo VII, onde casais de todos os tipos passeavam livremente. Veja, João, o mundo mudou. Você pode ser você mesmo, dizia ele, com otimismo contagiante. A família de João, alheia a tudo, pressionava mais. Seu pai, um agricultor aposentado, ligava semanalmente, falando sobre valores tradicionais. A família é sagrada, filho. Não decepcione sua mãe. João se sentia dilacerado, questionando se sua atração era uma fraqueza moral ou uma verdade inata. Ele lia artigos sobre identidade sexual, debatendo internamente os argumentos éticos. Era egoísmo priorizar a felicidade pessoal sobre o bem-estar familiar. Um incidente no ginásio escalou as coisas. Durante um treino conjunto, um colega de Miguel fez uma piada sobre casais gays, e João riu forçadamente, traindo sua insegurança. Miguel, irritado, o confrontou depois: você ri para se encaixar. Isso me machuca, João. A discussão virou briga, com João acusando Miguel de não entender sua realidade. Você é privilegiado. Eu perco tudo se me assumir. Eles se reconciliaram, mas a ferida permaneceu. João começou a terapia secretamente, em uma clínica no Chiado, onde explorava seus conflitos internos. O terapeuta, uma mulher empática, o incentivava a questionar as normas sociais. A sociedade portuguesa evoluiu, mas as famílias nem sempre acompanham. Qual é o preço de viver uma mentira? Enquanto isso, Pedro não parava. Ele enviou uma carta anônima para os pais de João, insinuando comportamentos inadequados. Quando a mãe ligou, chorando, João negou tudo, mas o dano estava feito. Ele confrontou Pedro em um café em Belém, onde o amigo justificou: estou salvando sua alma. Isso vai contra Deus e a família. João saiu furioso, sentindo a traição como uma facada. Miguel, ao saber, ofereceu apoio incondicional. Eles passaram noites discutindo opções: emigrar para um lugar mais liberal, como Porto, ou enfrentar a tempestade. Mas João hesitava, temendo o isolamento. Se eu perco minha família, quem sou eu? Perguntava ele. Miguel respondia: você é mais que isso. Eu te amo por quem você é. O amor deles crescia em meio ao caos. Em um festival de música no verão lisboeta, eles dançaram juntos pela primeira vez em público, um ato de coragem para João. Mas um conhecido da família os viu, e o rumor chegou ao Alentejo. Seu pai o chamou para uma conversa séria na Vila Natal. Há boatos, filho. Diga que são mentiras. João viajou sozinho, deixando Miguel ansioso em Lisboa. Na casa familiar, o confronto foi intenso. O pai, com voz grave, exigiu: se for verdade, você não é mais bem-vindo aqui. A mãe chorava, implorando por normalidade. João, com o coração partido, mentiu mais uma vez, prometendo endireitar sua vida. Mas ao voltar, ele se sentia vazio, questionando se valia a pena. Miguel o esperava com um plano: vamos nos assumir juntos. Eu te ajudo a enfrentar. João concordou parcialmente, mas internamente planejava uma distância temporária para proteger todos. Essa decisão o atormentava, sabendo que poderia custar o relacionamento. A tensão social se manifestava no trabalho. Colegas sussurravam, e João perdia oportunidades por medo de exposição. Ele via na TV debates sobre direitos LGBT, sentindo inveja da coragem alheia. Porque eu não consigo, pensava. Um dia, Miguel recebeu uma oferta de emprego em Madrid, uma chance de recomeço. Venha comigo, João. Deixe isso para trás. A proposta era tentadora, mas significava abandonar a família. João debateu eticamente: era covardia fugir ou sabedoria preservar?
No auge dessa indecisão, Pedro apareceu no ginásio, confrontando Miguel diretamente. Deixe meu amigo em paz. Você o está destruindo. Miguel defendeu-se, mas João, presenciando, interveio, defendendo Miguel pela primeira vez. Ele é parte de mim, Pedro. Aceita ou saia da minha vida. Essa afirmação marcou um turning point. João sentiu uma liberação, mas o custo veio rápido. Pedro espalhou a notícia entre amigos comuns, isolando João socialmente. Ele perdeu contatos, enfrentando olhares julgadores. Mas com Miguel ao lado, ele começou a reconstruir, atendendo eventos da comunidade LGBT em Lisboa. Contudo, a família era o maior obstáculo. Uma carta da mãe chegou: venha para casa. Precisamos conversar. João soube que o clímax se aproximava, e cada escolha agora teria consequências irreversíveis. João chegou à vila no Alentejo sob um sol escaldante, o ar seco carregado de memórias de infância. A casa familiar, com suas paredes brancas e telhado vermelho, parecia menor, opressiva. Sua mãe o recebeu com um abraço apertado, os olhos vermelhos de noites insones, enquanto o pai ficava distante, fumando um cigarro no pátio. Eles sentaram à mesa da cozinha, o cheiro de pão fresco misturado à tensão. Os boatos chegaram até aqui, filho, começou o pai, voz rouca. Diga que é mentira. João engoliu em seco, as palavras presas na garganta. Pela primeira vez, ele optou pela verdade parcial. Pai, eu amo alguém. É um homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado pelo choro da mãe. O pai explodiu: isso é uma vergonha. Contra Deus, contra nós. Saia daqui se não mudar. João argumentou, falando de amor genuíno, de leis modernas em Portugal que permitiam isso. Mas o pai, enraizado em tradições rurais, via como aberração. Você nos mata de desgosto, disse a mãe, entre soluços. João saiu arrasado, sentindo o peso da rejeição como uma cruz. De volta a Lisboa, ele desabafou com Miguel, que o consolou: eles precisam de tempo. Eu estou aqui. Mas João questionava sua escolha: era certo impor sua felicidade sobre a dor deles. A sociedade, com suas divisões, o fazia duvidar. Ele via protestos contra a homofobia na TV, mas também ataques em redes sociais. Miguel, sentindo a fragilidade de João, propôs uma pausa. Não quero te forçar. Pense no que quer. Isso machucou João, que via como traição. Você desiste agora, acusou. A discussão escalou, revelando inseguranças. Miguel admitiu o medo de ser o vilão na história de João. Enquanto isso, no trabalho, o chefe o chamou para uma reunião. Ouvi rumores. Isso afeta sua imagem aqui. João, furioso, defendeu-se: minha vida pessoal não interfere. Mas perdeu uma promoção, sentindo o preconceito institucional. Ele considerou processar, mas o stress o consumia. Amigos de Miguel o apoiavam, convidando para grupos de suporte. Lá, João ouvia histórias semelhantes, famílias divididas, mas reconciliações possíveis. Inspirado, ele escreveu uma carta para os pais, explicando seu amor por Miguel, pedindo compreensão. Não escolhi isso, mas é quem sou. Pedro, arrependido, procurou João. Eu errei. Vi o quanto te machuquei. Eles conversaram longamente, Pedro admitindo seus preconceitos enraizados na educação religiosa. Talvez eu precise mudar também, disse ele. Essa reconciliação trouxe alívio, mas destacou as perdas: outros amigos se afastaram definitivamente. O relacionamento com Miguel oscilava. Em uma viagem a Porto, eles redescobriram a paixão, caminhando pela ribeira, discutindo futuro. Casamento. Filhos, sonhava Miguel. João sorria, mas internamente debatia a ética: adotar em um mundo hostil era justo. Uma crise familiar veio quando a mãe sofreu um infarto leve. João correu para o hospital no Alentejo, culpando-se. Foi o stress que causei, pensou. No leito, ela sussurrou: eu te amo, filho. Mas isso me dói. O pai, mais calmo, admitiu: talvez eu exagerei. Mas preciso de tempo. João voltou transformado, decidindo priorizar o relacionamento. Ele e Miguel oficializaram, registrando uma união civil em Lisboa. Amigos celebraram, mas a ausência da família doía. Valeu o preço? Questionava João. A sociedade testava-os. Em um evento público, um grupo conservador protestou contra casais gays. Miguel enfrentou, mas João hesitou, temendo violência. Isso gerou outra briga: você ainda se esconde, acusou Miguel. João buscou terapia novamente, explorando danos psicológicos da repressão. Ele percebeu que suas escolhas, embora dolorosas,
eram necessárias para a autenticidade. Mas o custo era alto: isolamento familiar, estagnação profissional. Miguel recebeu uma proposta irrecusável em Barcelona. É uma oportunidade. Venha comigo. João via como ultimato: deixar Portugal ou perder Miguel. Ele debateu: sacrificar raízes por amor era egoísmo ou coragem? No auge da tensão, Pedro mediou, convencendo os pais de João a uma reunião. Em um café neutro em Évora, eles se encontraram. O pai, relutante, ouviu Miguel falar de respeito e amor. A mãe chorou, mas abraçou os dois. Não entendo, mas não quero te perder, disse ela. Essa frágil reconciliação trouxe esperança, mas não resolvida. João aceitou ir para Barcelona, vendo como novo começo. Mas no aeroporto, uma ligação da irmã: mamãe piorou. Volte. O dilema moral o atingiu: família ou amor? Ele escolheu ficar, adiando a mudança. Miguel, compreensivo mas magoado, partiu sozinho. Eu te espero, mas não para sempre. João ficou em Lisboa, reconstruindo laços familiares, mas sentindo a ausência de Miguel como uma ferida aberta. Os meses seguintes foram um turbilhão para João. Com Miguel em Barcelona, eles mantinham contato diário, mas a distância ampliava as rachaduras. Sinto sua falta, mas entendo sua escolha, dizia Miguel em chamadas noturnas. João, cuidando da mãe em recuperação, via o preço de sua decisão: solidão em meio à família. O pai, aos poucos, amolecia. Conversas no pátio revelavam medos dele: crescia em tempos diferentes. Temo pelo que as pessoas dirão. João compartilhava artigos sobre aceitação, plantando sementes de mudança. A mãe, mais aberta, perguntava sobre Miguel: ele te faz feliz? Sim, respondia João, sentindo um progresso lento. No trabalho, ele enfrentou o preconceito de frente, reportando o chefe a recursos humanos. Ganhou apoio de colegas progressistas, mas perdeu aliados conservadores. Isso é Portugal moderno, defendia ele em reuniões. Socialmente, ele se engajava mais na comunidade LGBT, voluntariando em eventos no Príncipe Real, encontrando força em histórias coletivas. Pedro se tornou um aliado inesperado, participando de workshops sobre diversidade. Você me abriu os olhos, admitia. Mas traições passadas deixavam cicatrizes. João questionava amizades verdadeiras. Miguel visitava ocasionalmente, reavivando a chama. Em uma escapada a Cascais, eles discutiam futuro: volte para mim em Barcelona. João hesitava, preso às obrigações familiares. E se eu perco eles de novo? Perguntava. O conflito ético persistia: equilibrar amor próprio com dever filial. Uma reviravolta veio quando a irmã de João, Ana, descobriu tudo e apoiou incondicionalmente. Seja feliz, irmão. Eu cuido dos pais. Ela mediava conversas, ajudando a família a evoluir. Em uma ceia de Natal, Miguel foi convidado timidamente. O pai apertou sua mão, um gesto enorme. Mas tensões surgiam. Vizinhos da vila fofocavam, e a mãe enfrentava julgamentos na igreja. Por que nos expor assim? Questionava ela. João defendia: porque esconder é pior. Ele via o impacto social. Em uma nação católica, mudanças vinham devagar. Profissionalmente, João trocou de emprego por uma empresa inclusiva em Oeiras, ganhando promoção. Mas o stress acumulado levava a noites insones, debatendo se suas escolhas eram corretas. Miguel, impaciente, deu um ultimato: escolha, eu ou essa vida dividida. João, ferido, acusou de egoísmo. Você não entende o custo para mim. A briga por vídeo foi intensa, terminando em silêncio. João viajou a Barcelona para confrontar. Lá, viu a vida vibrante de Miguel: amigos livres. Aqui podemos ser nós mesmos, disse Miguel. Eles passaram dias reconciliados, mas João sentia saudades de casa. Não posso abandonar tudo. De volta, ele refletia sobre danos: a mãe melhorara, mas o pai ainda lutava. Você nos mudou, filho, admitiu o pai uma noite. João chorou, sentindo o peso das transformações. Um evento chocante acelerou decisões. Pedro, em uma discussão acalorada com conservadores, defendeu João publicamente, mas foi agredido verbalmente. Isso abalou João, vendo o custo para outros. Minhas escolhas afetam todos, pensou. Ele decidiu-se mudar para Barcelona, mas com plano: visitas regulares à família. É um equilíbrio, explicou aos pais. Eles, relutantes, aceitaram: se te faz feliz. Miguel celebrou, mas João carregava culpa. No avião, questionava: era vitória ou compromisso moral? Em Barcelona, eles construíram uma vida: apartamento aconchegante, amigos novos.
João trabalhava remotamente, visitando Portugal mensalmente. A família evoluía, a mãe até ligava para Miguel. Mas sombras permaneciam. Em uma visita, o pai confessou: ainda dói, mas te amo. João via o progresso, mas o preço, anos de dor emocional. Socialmente, em Espanha mais liberal, eles floresciam, mas João sentia falta das raízes portuguesas. Valeu? Perguntava-se. Uma traição final veio de um amigo de Miguel, que invejava o relacionamento e espalhou rumores falsos. Miguel defendeu, mas João duvidou: confio em você. Eles superaram, fortalecendo o laço. Ao refletir, João percebia as lições: a autenticidade custa, mas liberta. Mas o debate interno persistia, suas escolhas foram éticas. A vida em Barcelona se estabilizava, com João e Miguel navegando rotinas compartilhadas. Caminhadas pela Rambla, jantares com amigos, tudo parecia idílico. Mas João carregava uma nostalgia pelo Tejo, pelas ruas de Lisboa. Sinto falta de casa, confessava ele uma noite, olhando o mar Mediterrâneo. Miguel entendia, incentivando visitas. Sua família é parte de você. Nas viagens a Portugal, João via mudanças: o pai participava de missas mais inclusivas, a mãe cozinhava para ele e Miguel em chamadas. Ana, a irmã, tornara-se confidente, compartilhando histórias de aceitação na vila. Contudo, o custo psicológico persistia. João sonhava com confrontos passados, acordando suado. Terapia em Barcelona ajudava, explorando traumas de repressão. Você pagou um preço alto pela liberdade, dizia o terapeuta. João concordava, questionando se valera. Profissionalmente, ele prosperava em uma firma internacional, mas enfrentava microagressões ocasionais. A homofobia existe em todo lugar, observava Miguel. Eles engajavam em ativismo, participando de paradas em Madrid, sentindo propósito. Uma crise veio quando o pai adoeceu. João voou de volta, passando semanas no Alentejo. Filho, eu errei em te julgar, sussurrou o pai no hospital. Essa confissão curou feridas, mas destacou o tempo perdido. Se eu tivesse me assumido antes, pensava João. Miguel juntou-se, apoiando a família. O pai, enfraquecido, abençoou-os: sejam felizes. A mãe, grata, os tratava como casal. Essa aceitação tardia trouxe paz, mas amargura pelo sofrimento desnecessário. De volta a Barcelona, eles planejam casamento. Convites enviados, família confirmada. Mas João debate internamente: casar era validar sua jornada ou ignorar dores passadas. Amigos como Pedro parabenizavam, mas lembravam traições. Você perdoou demais, perguntava João a si mesmo. Ele via o ciclo: preconceito gera dor, mas empatia cura. Socialmente, em Portugal, leis avançavam, mas incidentes homofóbicos na mídia o preocupavam. Mudamos uma família, mas e a sociedade, discutia com Miguel. No dia do casamento, em uma capela em Sitges, família e amigos reunidos. O pai, recuperado, caminhou com João. Votos trocados, lágrimas fluíram. Você me ensinou coragem, disse Miguel. Mas na lua de mel em Portugal, visitando Sintra, João refletia sobre o caminho: confrontos, traições, sacrifícios. Cada decisão custou algo, mas trouxe crescimento. Anos depois, adotando uma criança, eles enfrentam novos dilemas: educar em um mundo imperfeito. João vê o legado, sua história inspira sobrinhos, mudando gerações. Contudo, ele pondera: as escolhas foram certas. A família sofreu, amigos perderam, mas amor prevaleceu. Foi correto João priorizar sua autenticidade, mesmo ao custo da dor alheia.